Bom dia, aleluia! Hoje é segunda-feira, 15 de 6 de 2020. Estamos preparados para servir a Deus e muitas bênçãos sobre todos aqueles que ouviram esta mensagem e tudo vai correr bem pela graça de Deus. Vou aqui então ao Inário Evangélico, vou ler o 194, número 194. Diz: Tu és digno. É Deus, claro, é Deus que é digno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tu és digno, Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da terra e Ele é que criou tudo. Só que depois o homem perdeu-se e o Senhor mandou Jesus para nos salvar. E mandou o Espírito Santo para nos guiar, ensinar, etc. Portanto, Tu és digno, Senhor, de receber glória e honra. Glória, honra e poder. Aleluia. Porque Tu criaste, sim, tudo criaste. Por Tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor. Ele não só criou, como mantém todas as coisas. Tudo é belo à nossa volta, porque Ele criou as coisas e achou que estava muito bem. Portanto, se estava muito bem, nós também devemos achar. Aleluia. Olhar para uma rosa, ao cheirar plantas que cheiram bem. Glória ao Senhor. Depois, a seguir diz: Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor é para sempre. Aleluia. O outro diz: Tu és o meu refúgio. Vens encher meu coração com canções de livramento. Quando tenho medo, em Ti confio. Digo ao fraco: agora sou forte, na força do Senhor. Aleluia. E o outro: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aleluia. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia. O outro: Tu estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, o Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espera a Tua volta, o grande dia em que Tu virás. Então subiremos contigo, estaremos para sempre. Aleluia. Contigo estaremos para sempre. Maranata, Cristo, Filho, volta. Oh, vem. Senhor Jesus. Tu, ó Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Aleluia. Minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és Tu, Jesus, minha rocha e salvação. O outro: um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor
um coração arrependido. Amém. Glória ao Senhor. Deus é bom e eterno na sua misericórdia. Mandou, como dissemos, o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar e mandou o seu Santo Espírito para nos guiar. Aleluia. Então vamos ler uma mensagem que é baseada na Bíblia, claro. E queremos que é a vontade de Deus, porque Ele disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demónios. Ora, demónios. Falarão novas línguas e vencerão os micróbios e todo o mal. Amém. E o Senhor está sempre connosco. Ele disse: estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Então o título desta mensagem é: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, da sua volta. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque só no seu nome há salvação. Aleluia. Vamos ler aqui em Tiago 1, 13 a 17. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele é perfeito e faz o que planeou. Então, voltando, ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um, estou-me a lembrar, o Jó teve medo, e o medo é mau, é ao contrário da fé. Devemos ter fé e não medo. Outro versículo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, inclinação para o mal, para a injustiça. Depois havendo, devido à queda do Adão, claro, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ele criou todas as luzes e tudo, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém. Agora, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Agora, Tiago 1, 14, 18. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Já tínhamos lido este versículo. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Está-se a referir ao nosso espírito, porque a pessoa recebeu Jesus e foi gerado de novo. Vou ler outra vez. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas.
Agora, Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém. 1 João 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Ele tem toda a sabedoria. Aleluia. Romanos 8, 16, 18. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo tem em nós, etc. Ele nos fala, nos faz sentir bem. Vou ler um bocadinho mais. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Porque para mim, diz São Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Isto faz lembrar o Senhor Jesus Cristo. Ele foi à cruz por nós, ressuscitou. Ou seja, ele teve o prémio de se esforçar para morrer em nosso lugar. É Deus que paga, é Deus que galardoa. Aleluia. Marcos 11, 23, 25. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Não pode ter medo, tem que crer. O São Pedro teve medo e foi afundando-se, Jesus deu-lhe a mão. Aleluia. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, como orando a Deus, crede que recebereis, ou já recebestes, como diz Efésios 1:3, e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, dizer, Pai, eu perdoo esta pessoa. E repreender o diabo. O diabo não podes impedir que eu perdoe esta pessoa ou estas pessoas. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 23, 25. Agora vamos ler 2 Coríntios 6, 16 a 18. E que consenso tem o templo de Deus, que é o nosso espírito, alma e corpo. Consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Amém, Pai. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Senhor Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder, é omnipotente, Ele é omnisciente, sabe todas as coisas, omnipresente, está presente onde Ele quiser, e é imanente na sua natureza, na sua criação, vê-se a mão de Deus. E é transcendente, além da matéria. Glória ao Senhor. Vamos ler em Isaías 52, 11, 13. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que lavais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo,
porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aleluia. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Aleluia. Refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Vamos a Efésios 6, 10, 14. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O sangue de Jesus venceu. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra as pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Efésios 6, 15 a 18. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Tudo o que Ele disse para acontecer, aconteceu. Aleluia. Por isso estamos aqui neste planeta, a Terra, um planeta bonito, verde, orando em todo o tempo, com toda a oração. A pessoa diz: ora só neste ou noutro tempo. Não, é em todo o tempo. Quando a pessoa precisa de orar, ora. Deus está sempre disponível. Aleluia. E temos os seus anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os anjos do Senhor são espíritos ministradores para servir a favor dos que há de herdar a salvação. Portanto, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Efésios 1, 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual, pela sua graça, nos fez agradáveis a si, no amado, no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Efésios 1, 7 a 10. Em quem temos a redenção no Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Sua graça que Ele fez abundar para conosco em toda a sua sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
não no Adão, porque o Adão caiu, mas em Cristo, que é chamado o segundo Adão, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler a 1 de Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Isaías 11, 4, 5. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isto é uma profecia que foi cumprida com a vinda do Senhor, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Isaías 59, 16, 17. E vendo que ninguém via, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Fala do Senhor Jesus, que veio e é o nosso intercessor diante de Deus, como o Espírito Santo também intercede através da nossa boca perante Deus. Falando de Jesus, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Por vestidura pôs sobre si vestes de vingança. O Apocalipse diz que Jesus tem umas vestes tingidas de sangue, seu próprio sangue, e cobriu-se de zelo como de um manto. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler Apocalipse 1, 12 a 14. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, está a falar do Senhor Jesus, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 1, 15 a 17. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória ao Senhor. Apocalipse 19, 11 a 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste cingida em sangue,
E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda... Vamos ler em Apocalipse 9, 15 a 16. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Vamos ler a Isaías 28, 11 a 12. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. Atos 2, 5, 8. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som, o som do Espírito Santo, ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos 9, 2, 9, 13. Não é 9, é 2. 2, 9 a 13. Partos, e eram... As pessoas que estavam lá eram destes países. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Pontiásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Quer isto dizer? Como é que nós compreendemos o que eles estão a dizer na nossa própria língua? E outros zombando diziam: Eles estão cheios de moço, estão bêbados. Atos 2, 14 a 17. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, naquela altura de festa também, né? Seja-vos isto notório e escuteis minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que é uma profecia que foi... Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel antes do Senhor Jesus Cristo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Eu recebo o teu Espírito, Pai. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Glória ao Senhor. Atos 2, 18 a 21. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor do fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, da sua volta.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Estamos a ver que Deus é luz, Deus é a fonte da vida, Deus criou todas as coisas. O dicionário português diz que Deus é a causa necessária. Visto que cada um de nós teve um pai e uma mãe, e se avançarmos para o passado, vemos que alguém teve que criar ou teve que dar origem, através do contacto com a sua esposa, teve que dar origem a uma outra pessoa. Então, se formos pelo passado, vamos ver que temos que ter um primeiro homem e uma primeira mulher. Mas esse homem não teve uma mãe e um pai. Foi Deus que deu origem a eles. Deus criou o corpo do homem e soprou nas suas narinas o fogo do Espírito. Pôs o homem a respirar. E quando ele começou a respirar, criou-se a alma, parte dos sentimentos, e a alma foi, e a totalidade depois, o espírito, alma e corpo, foi chamada alma. Então o homem, em vez de obedecer a Deus, como temos ouvido, não, ele caiu a esposa também, ou seja, ficaram separados de Deus, o seu espírito ficou separado de Deus, e a sua alma ficou triste, desanimada. Então temos que ter cuidado de não pecar contra Deus, como temos dito, mas sentir sempre, ter consciência, mas baseada sempre na palavra de Deus, como dissemos. Então, como nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, Deus deu-nos o seu Espírito e fez nós filhos de Deus, fomos adotados como filhos de Deus. O filho legítimo é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho eterno. Nós, Jesus não tinha corpo, era chamado Verbo, e depois ele decidiu tomar um corpo humano, isso através de Santa Maria. Então Deus gosta de nós, ama-nos, e fez que nós ficássemos ligados, que o nosso espírito ficasse ligado com o dele. E agora, quer dizer, o início da igreja houve muitas perseguições, mortes, etc., segundo dizem, mas eles sofriam esperando que a glória de Deus lhes desse força, a sua graça lhes desse força, e venceram, e foram escritos todos estes livros da Bíblia, chamados o Novo Testamento. Havia o Velho, tempo de Moisés, etc., e depois começou a escrever-se acerca da palavra de Deus, foi chamado o Novo Nascimento, o Novo Testamento. Glória ao Senhor. A palavra de Deus diz que devemos afastar-nos daqueles, dizendo-se irmãos, forem devassos, avarentos, etc., que não sejam santos. Na medida do possível devemos afastar-nos. É claro que num trabalho não podemos afastar-nos só se saíssemos deste planeta, mas nós precisamos de trabalhar, não é? O São Paulo diz: aquele que não quer trabalhar, então não coma. Mas então a palavra de Deus diz para nos retirarmos daqueles que vivem em pecado, porque Deus é santo e não tolera comunhão com o pecado, como já dissemos, não é? Glória ao Senhor. Nos dito também que para nós vencermos não devemos lutar contra as pessoas.
Isso é com Deus, Deus é que é o juiz. Mas devemos estar revestidos da armadura de Deus. Eu lembro-me que a armadura tem várias partes: o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e tem o cinto da verdade, o cinto da justiça. Ou seja, ao fim e ao cabo é necessário que nós vivamos em santidade. Glória ao Senhor. Estar firmes em Deus. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. E Deus promete mandar os seus anjos para não nos deixarem cair. Até mesmo a tentação do Senhor Jesus Cristo baseou-se também nisso. O diabo foi a dizer esses versículos a Jesus para o enganar, mas Jesus não se lançou lá do alto, um lugar bastante alto, porque o diabo queria enganá-lo e queria mandar nele, mas Jesus nunca se deixou enganar pelo diabo, aleluia. Não foi como o Adão. Então devemos estar firmes. O escudo da fé também é muito importante. O escudo da fé é a palavra de Deus. O diabo manda dardos inflamados e o escudo da fé impede que isso nos fira. Como diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Aleluia. Temos é que ficar firmes como o avião que vai voando. Se os motores pararem, ele cai. Se uma pessoa vai de bicicleta, se parar, pelo menos a bicicleta cai de lado. Então não devemos parar como o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se irei convosco e vós comigo. Ou seja, Jesus quer andar em comunhão conosco. E no fim, alguns, Jesus vai dizer: não vos conheço. Mas porquê? Porque não tiverem comunhão com Jesus. Podem ter feito boas obras, podem ter curado os enfermos, podem ter feito muitos sinais, mas aquilo que fazemos, as boas obras, não nos vão dar direito à salvação, nem à comunhão. Portanto, não podemos dizer: fiz boas obras, fiz isto, fiz aquilo. Jesus vai dizer que não nos conhece, porque temos de estar sempre em comunhão, orando sem cessar, não nos esquecendo do nome de Jesus. Também a palavra de Deus diz que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, os lugares celestiais em Cristo, não são outros lugares celestiais. Glória ao Senhor. E portanto o Senhor já nos abençoou. Nós devemos chegar a Deus e dizer: Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho receber as bênçãos de cura, as bênçãos de prosperidade. Eu entrego todo o meu dinheiro a Ti, Tu estás a orientá-lo, estás-me a abençoar. Obrigado, Pai, já fui aos lugares sociais em Cristo. Eu trouxe as minhas bênçãos, portanto não aceito qualquer coisa do diabo, no nome de Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo veio e nos tornou seus filhos, adotou-nos como seus filhos, e estamos na dispensação da plenitude dos tempos. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Alguns dizem: ele nunca mais veio. Sim, mas Deus conta as coisas, o tempo, de outra maneira. Portanto, o que é que Deus quer? Tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Na terra temos os judeus, que já perceberam Jesus, temos os gentios, que somos nós, que já percebemos Jesus, e todos pertencemos à Igreja. A cabeça da Igreja é o Senhor Jesus Cristo. Devemos obedecer-lhe em tudo. Obedecendo à sua palavra, estamos a obedecer. E devemos pregar a sua doutrina, não doutrinas estranhas à palavra de Deus. Como dissemos, a nossa consciência deve basear-se sempre
na palavra de Deus e não sermos enganados. A nossa consciência nos quer enganar, não devemos deixar-nos enganar. Aleluia. O Senhor Jesus nos ensinou que os seus discípulos devem amar-se uns aos outros, para dar exemplo ao mundo, para verem que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Devemos ter o nosso viver honesto, viver em amor. O servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Se nos perguntarem qual a razão da nossa fé, devemos responder com mansidão, porque sabemos a palavra. Somos como um advogado que estuda a palavra de Deus, ou seja, um advogado que estuda a palavra, as leis do seu país, e nós estudamos a sua palavra acerca de Deus. Aleluia. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores. O São Paulo pensava que a igreja era uma seita e eram malfeitores e perseguia a igreja, mas o Senhor Jesus apareceu-lhe e era uma grande luz, falou-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Estás a perseguir a minha igreja, sou o chefe da minha igreja, estás a perseguir-me a mim. Tem cuidado que isso não vai ser fácil para ti. Então ficou cego. Depois Deus enviou Ananias, Jesus enviou Ananias, um servo de Deus, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, em comunhão com Jesus, impôs as mãos sobre o Paulo e ele ficou a ver outra vez. E ficou cheio do Espírito Santo e começou a pregar o Evangelho. Assim ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Então devemos ver que aquele que recebe Jesus vai ser sempre abençoado. Glória ao Senhor. Não devemos então ir além da santificação, viver sempre num caminho de santificação. Amém. Ver também que São João, que escreveu o Apocalipse, viu o Senhor Jesus Cristo, mas numa visão que Jesus lhe deu e mostrou quem ele era. Na verdade, ele não é mais um homem qualquer, ele é um homem cujo corpo ressuscitou e ele tem um corpo imortal, cheio de energia, e vai nos dar um corpo semelhante. Aleluia. Então Jesus apareceu-lhe no meio de 7 castiçais e era semelhante ao homem, mas não era um homem normal, né? Jesus estava vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então vimos estas palavras interessantes. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Mesmo que não compreendamos, pedimos ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, abre o meu entendimento do meu espírito e entendimento da minha alma e do meu corpo, e assim o Espírito Santo vai nos dirigindo. Glória ao Senhor. Então o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. O Santiago fala no facto de muitas vezes sermos tentados e a pessoa fica aflita. E agora o que é de mim? Lembramos-nos, por exemplo, do Jó. O Jó foi tentado, tem uma grande doença. A mulher disse: maldiçoa o teu Deus e morre. E ele, o Jó, disse: como uma louca falas tu. Então recebemos o bem de Deus e não havíamos de receber o mal. Mas parece-me que tudo isto começou com o medo. Ele tinha medo do que poderia acontecer no futuro, e nós não devemos ter medo. Devemos entregar o nosso futuro, dizer: Pai, entrego o meu futuro a Ti, futuro dos meus filhos, da minha esposa e daqueles por quem tenho orado. E então
vamos ficar firmes apesar das tentações, de haver pessoas más que nos querem fazer mal. O Senhor Jesus Cristo disse: tomai a vossa cruz e segui-me. Tomar a cruz não é aceitar doenças ou pobreza, não. Deus quer nos abençoar, quer que abençoar toda a sua igreja por todo o mundo. Aleluia, glória ao Senhor. Portanto, a mensagem principal é que Deus é amor, Deus é luz. Os discípulos viram o Senhor Jesus, viram o seu corpo, as suas roupas transformadas, iluminadas como o sol, o seu rosto. Ele transformou-se diante deles. Apareceu Moisés e Elias e verdadeiramente falaram com Jesus antes da sua morte. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou de livre vontade para vos salvar. Então nós devemos ficar firmes naquele que é a própria luz, é a fonte de toda a energia. E assim como aqui na Terra precisamos de uma fonte de energia, fontes de energia, como são as barragens, etc., então também no mundo espiritual Deus é a fonte de toda a energia. Aleluia, glória a Deus. Portanto, Deus vai à nossa retaguarda, vai à nossa frente, e Deus põe-nos por cabeça e não por cauda, e Deus vai nos abençoar, porque nós estamos em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos então fortalecer-nos no Senhor, vestir a sua armadura. O Davi era um jovem e havia um gigante que desafiava o exército de Israel com o rei Saul e isso tudo, e eles tinham medo daquele gigante que tinha por trás de si um grande exército. E então o Davi era novo, mas ele guardava ovelhas e tinha vencido o leão, tinha vencido o urso, tinha vencido aqueles que queriam comer as suas ovelhas. E o Saul disse: olha filho, tu queres ir lutar contra ele, leva lá a minha armadura. Só que a armadura do Saul era muito pesada e o Davi não conseguiu. Então com 2 pedras ele matou o gigante, com uma pedra que mandou entre o capacete do gigante, o Golias, entrou a pedra, o homem caiu e o Davi tirou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça, venceu, glória ao Senhor. E nós somos mais que vencedores, mas temos de ter uma armadura, o escudo da fé, porque o diabo manda pensamentos malucos e para nos enganar, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos de ter a espada, que é a palavra de Deus, temos que ter o cinto da verdade e da justiça, temos que ter uma armadura, mas é uma armadura que é do nosso Pai, mas que nós podemos com ela. Nós, os anjos, ajudam-nos isso. Glória ao Senhor. Portanto, os pés calçados, devemos estar sempre preparados para ir pregar o Evangelho obedecendo a Jesus. E ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem, e são sinais de vitória. Jesus viveu aqui e nós devemos imitá-lo. Glória ao Senhor. Deus elegeu-nos, dotou-nos. Jesus é o Filho eterno de Deus, o Filho unigênito de Deus. Aleluia. Portanto, o alvo de Deus é congregar em Cristo todas as coisas que estão no céu, na terra, e vencer o inimigo que há de ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então devemos ter um viver honesto, viver em santidade, para que o mundo veja que Deus é poderoso na nossa vida e também se convertam. E nós oremos pelas pessoas para que eles se convertam e agradecemos por tudo que o Espírito Santo está a fazer. Glória ao Senhor em seu favor. Portanto, devemos saber também que ninguém era um intercessor perfeito como Jesus, e Deus mandou o seu Filho Jesus para vencer o diabo. O diabo era chamado o valente, mas o valente é Jesus. A palavra de Deus diz que Deus também nos deu vitória e que somos mais que vencedores por Cristo. Aleluia. Então Jesus manifestou-se a João, deu-lhe visões, e tudo isso mostra que Jesus há de voltar
no Armagedon vai haver uma grande guerra, mas Jesus é que vai vencer, claro, não podia ser de outra maneira, não é? Porque Deus tem armas que os homens não têm. Por mais que eles inventem armas, eles falam em paz, mas só fazem guerra, não é? Mas devemos orar pelas pessoas que não estão satisfeitas com os governos, orar pelos governantes, para que tudo seja para bem da Igreja, glória ao Senhor. Portanto, Pedro, orando no dia de Pentecostes, falou de tal maneira que muitas nações, pessoas de várias nações, eles compreendiam o que o Pedro dizia, São Pedro. Então, Deus, o Espírito Santo está connosco, Ele vai nos abençoar, vai nos ajudar e vai fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque nós, a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. O Senhor também disse ao São Paulo: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ora, podíamos dizer também que o seu poder fortalece a nossa fraqueza. Ele torna-nos fortes, torna-nos sábios, torna-nos mais que vencedores. O mais que vencedor de tudo é o Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos nele, é por isso que somos mais que vencedores. Vamos orar agora em línguas um bocadinho, para que as pessoas que ouçam esta mensagem se convertam. Digam: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Aleluia. Vamos orar. Shikarabarabara shudikatamana erabashukorobashana. Então, o Senhor vai nos abençoar. Não vamos desanimar, vamos ficar firmes em Jesus, vamos vencer como soldados daquele que é o chefe da nossa igreja, do nosso exército. Ele é o chefe, ele sempre venceu. Nós vamos imitá-lo, vamos vencer. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia.